Olá, queridos alunos, professor Edilson, mais uma vez, grande prazer e satisfação estarmos aqui com vocês para darmos continuidade ao nosso processo de construção de ensino e aprendizagem. O nosso tema da nossa aula de hoje está relacionada à dinâmica da litosfera, à estrutura da Terra. Ela será dos fenômenos naturais que acontecem na superfície do nosso planeta. A priori, aqui iremos mostrar para vocês esta representação da tectônica de placas. Bem, para que nós possamos introduzir esse princípio, entendamos que na crosta terrestre, ou a crosta terrestre especificamente, abaixo dela nós temos as placas tectônicas. E abaixo das placas tectônicas nós temos o material magmático. Então, nessa representação em tela aqui, como vocês podem observar, existe aqui algumas estruturas circundadas com a linha rosa. Então, cada estrutura dessa é o que nós chamamos de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, pelo fato de estarem acima do magma, estão estabelecidas no princípio da deriva continental. Vamos falar um pouco sobre aqui os agentes internos. Focaremos agora no princípio chamado de tectonismo. O que vem a ser tectonismo? São movimentos provocados por forças internas do planeta, que acarretam a formação de falhas e dobramentos na superfície terrestre. Esse tectonismo originam as diversas formas de relevo. Um outro princípio relacionado à estrutura da Terra, ou fenômeno, é o que nós chamamos de epirogênese, que são movimentos verticais sobre a camada de rochas, e são responsáveis por provocar falhas tectônicas. Aqui à direita em tela nós temos uma representação de um tipo de epirogênese conhecido mundialmente por falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos da América. Uma outra definição ou conceito correlato ao princípio da estrutura da Terra é o que nós chamamos de orogênese, que são movimentos horizontais sobre a camada de rochas e que são responsáveis por provocar o encurvamento das camadas rochosas. À direita em tela nós temos uma representação de um trecho da Cordilheira dos Andes na América do Sul. Princípio correlato ainda relacionado à estrutura da Terra e que, ao mesmo tempo, é um fenômeno natural que ocorre a nível de crosta terrestre, é o que nós chamamos de vulcanismo. Como é que nós podemos conceituar o vulcanismo? É uma atividade em que o material magmático é expulso do interior da Terra para a superfície. Bem, quais são as principais áreas de ocorrência disso a nível mundial? O vulcanismo acontece muito ali no Círculo do Fogo do Pacífico, especificamente na Cordilheira dos Andes, nas costas ocidentais da América do Norte e Japão. Também acontece no Círculo do Fogo do Atlântico, na imediação da América Central, Antilhas, Cabo Verde, Mediterrâneo e Cáucaso. A seguir, nós temos aqui em tela a estrutura de um vulcão. Um vulcão ele é formado basicamente por 9 elementos. Nós temos aqui, ponto 1, primeira parte, edifício ou cone vulcânico. Segunda parte, chaminé. Terceira parte é o que se chama de caldeira
ou câmara magmática. Quarta parte, respectivamente, ainda falando sobre componentes do vulcão, é a caldeira. Quinto, nós temos aqui o lacólito. Sexto, material piroclástico. Sétimo, gases. Oitavo, geysers. E o nono é fumarolas. Estaremos concluindo aqui agora, falando sobre o que vem a ser um geyser. Bem, nós temos aqui o geyser como sendo uma nascente termal que entra em erupção periodicamente. Uma outra particularidade relacionada é que o mesmo lança uma coluna de água e vapor para o ar. São muito comuns nos Estados Unidos, na Europa e na Nova Zelândia. Bem, aqui concluímos esta aula, a aula de número 4. Um abraço e até a próxima oportunidade.